Túlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 11 de março de 2012, domingo. O verbete é de número 2234. Tem 6 páginas, 43 logias e 14 máximos. O tema é energotactismo. A especialidade é energossomatologia. Quem fez o verbete é o nosso veterano professor Roberto, que está muito bem assessorado aí, à espera de qualquer ataque de vocês. Definição. O energotactismo é o movimento de atração ou reação por necessidade de acolhimento, envolvimento, segurança, refazimento, compartilhamento, apoio ou amparo energossomático por parte da consciência animal subhumano e quaisquer outros seres dotados de motilidade, quando estimulados pela sintonia pensênica com consciências ou ambientes afins. A afinidade prosêmica energossomática constituindo as comunidades e paracomunidades. A exposição do Mater Pensene grupo kármico. A exposição do Mater Pensene policármico. A afinidade estética sedutora. O poder atrativo da palavra falada, o poder atrativo da palavra escrita, o poder atrativo dos megapensenes derivados de megatrafores cognitivos, o poder atrativo dos nosopensenes dos megatrafares, o poder atrativo dos sentimentos autênticos, a ausência de poder atrativo dos sentimentos simulados, o poder atrativo da energosfera pessoal vigorosa, o registro histórico dos elementos de rapport ao longo das vidas sucessivas. Eu li apenas um pedaço aí da fatologia. O rastreamento da forma holopensênica, os encaminhamentos naturais às trilhas energéticas, os reencontros extrafísicos simbólicos, o tactismo seriexológico derivado dos retrossomas e da paragenética, o desencadeamento dos flashes retrocognitivos superpostos nos hot spots morfopensêmicos. Agora, na argumentologia, nós temos aí a taxologia, com 38 tipos de tactismo relacionados, direto ou indiretamente, aos estudos do energotactismo. Depois nós temos o tópico da correlacionologia, que importa esclarecer sobre os termos similares ao energotactismo, porém referentes a seres césseis, incapazes de mobilidade espacial com todo o corpo do organismo, é exemplo das plantas. Eis numa ordem alfabética, aí, os 2 tipos pelos quais são reconhecidos: o energotropismo e o nastismo. Na remissiologia, nós temos, dos 15 itens, nós destacamos acoplador energético, alta ancestralidade, compassageiro evolutivo, energia consciencial livre e evolução energossomática. A frase enfática. A pesquisa parapsíquica sobre energotactismo evidencia os bastidores da influência das ECs, energias conscienciais, na inter-relação dinâmica das diversas dimensões da evolução no cosmos. Você já atentou para o fato de estar se conduzindo evolutivamente por meio do energotactismo? Você tem tornado consciente os acoplamentos energossomáticos pessoais com o fluxo do cosmos? Quais as evidências? Eu chamo a atenção que a bibliografia tem 7 fontes, a webografia tem 2 fontes. Agora, aí na mega-análise do João Paulo e nossa aqui, ação, são 20 itens ao todo. Ação, reação, atração, encontro, estímulo, empatia, influência, mobilidade. Energoafinidade, sincronicidade, polarização, aproximação, orientação, inter-relação, energossomatologia,
parapercepciologia, interconscienciologia, movimento, direcionamento, agrupamento e energotaxia. Agora, o verbete aí do dicionário hoje é intencionologia. Eu chamo a atenção que aqui nós estamos falando das tertúlias, tertuliologia. No caso das tertúlias conscienciológicas, os tertulianos não aparecem ali para comprar feijão, mas para estudar a evolução consciencial. Tá certo? Assim chegamos à intencionalidade fundamental nos debates do tertuliário do Centro de Autoestudo da Conscienciologia, o CER. Agora, questionamento. A conexão com a central extrafísica de energia tem a ver com esplênico-chacralidade? Até quando isso não seria uma sinalética energética? Olha, que tem relação, tem, mas eu não sei se é sinalética não. A sinalética que eu vejo mais nesses assuntos diz mais respeito ao processo da cabeça, é um problema encefálico. A maioria que tem, em matéria de energia, que mexe com os nervos intracranianos, etc., e os sentidos também encefálicos. Isso é mais do que esplênico chakra. Agora, é lógico, se mexe com energia, mexe com esplênico chakra devido ao processo da distribuição da bioenergia. Professor, qual seria a melhor resposta que poderia fornecer se em uma palestra alguém me perguntar, e Deus, como fica nessa história? O que eu deveria responder? Você fala que eles esqueçam de Deus porque até o serenão não se incomoda com isso. Existe uma causa primária. Há uma inteligência suprema nesse processo de cosmos. Mas eu, às vezes, tenho minhas dúvidas a respeito até do derma, da parte dermatológica do meu corpo, do meu dedo. Como é que funciona a fisiologia? Agora eu vou pensar como é que funciona a fisiologia do corpo. Ainda está muito cedo para mim. Eu acho que a gente chega lá. Mas agora, todo mundo que fica adorando uma coisa que eles nem sabem o que é besteira também. Sou contra a adoração, idolatria, dá vontade de vomitar com isso tudo. Ontem, dia 10, sábado, dessomou o artista, ilustrador e cartunista, o Moebius, que é o Jean Giraud, um dos maiores nomes dos quadrinhos adultos. Moebius dizia que estava em transe quando criava seus desenhos, principalmente os referentes à ficção científica. O professor, sendo colecionador de quadrinhos, poderia comentar sobre essa notória personalidade? Olha, ele era muito bom mesmo, o homem era bom. Mas agora, esse processo dele estar entrando em transe, eu não vi nada que ele tivesse explicado isso com mais detalhes nos próprios quadrinhos. Eu acho que se isso fosse tão sério, ele deve ter escrito alguma história. Precisa da gente ver se tem alguma história dele sobre esse assunto. Por quê? É o transe. Precisa ver o que ele falou sobre o transe. Agora, ele era bom como artista, fora de série, não há dúvida. O senhor sabe qual é o número total de serenões que existe nas dimensões intra e extrafísicas? Se for mais de 100, podemos interpretar que a teoria do centésimo macaco de Hubert Sheldrake pode ser utilizada nesse caso, poderia vivenciar uma potencialização do processo evolutivo humano, ando percebendo, tanto na própria vida pessoal, um campo de energia mais forte e denso. Sinto com mais frequência a presença de amparadores e ideias inatas, surgem com maior regularidade nos estudos. Poderia comentar? Olha, há algumas décadas nós estudamos e a minha conclusão que eu cheguei, conversando também com outras consciências, é que a Terra devia ter naquela ocasião 54 serenões. Isso é que a gente sabe. Sobre o negócio do centésimo macaco, eu já escrevi a respeito, mas em outro contexto. Isso é que eu acho. Agora, hoje a gente não sabe como é que está aí a Terra, né? Na tecnologia, para você, página 9, penúltima técnica, como desenvolver a consciência social com quem não temos afinidade. Quem está perguntando aqui é uma pessoa que eu conheço bem, uma grande personalidade, uma cabeça, mas ele tem problema social com ele. A questão toda, a pessoa partir dela mesma. Por que ela tem desafetos? Avaliar todos os desafetos dela, por exemplo. Por que ela tem essa dificuldade? Então, trazer a questão para si. Se ela está com problema com os outros, não vai transferir para os outros.
Começa a ver em si mesmo quais são as dificuldades que ela tem de interrelacionamento, por exemplo. Não vai transferir nada disso. E a partir daí, ela melhorando, limpando consigo mesmo, ela vai ter facilidade de compreensão. Acho que falta um pouco de cara logo a questão de compreensão. É igual a questão da formiga, né? De vez em quando vem aqui. Você se irrita demais com a presença ali da formiga? Como é que é? Você tem dificuldade de lidar com as formigas? Você faz questão de pisar? E aí, é porque a barata ainda tem a questão do, né, todo esgoto, ainda tem toda a carga. Mas, às vezes, a formiga tem uma questão de singeleza e simplicidade. Então, a pessoa tentar compreender a situação de outros que são diferentes dela mesma, de interesses diferentes. Então, partindo dela para os outros. Ao bioverbetógrafo Roberto. O energotactismo estaria mais para os pseudópodos de uma ameba ou para o crescimento radicular de um vegetal? As afinizações pensênicas que fariam ele ser mais ou menos veloz? As afinidades, sim. E o histórico, tem que ver o histórico, o acúmulo das relações que existem. A gente tem que pensar o seguinte, toda a interação energética, ela fica fixada com base em informação, energia carregada em informação. Então, quanto mais no passado a gente teve relações, inter-relações com aquele tipo de pessoas, animais ou plantas, aquilo ali tende a ficar cada vez mais retroalimentado, mais forte. Então, esse relacionamento vai ser mais instantâneo. Você não vai falar nada na lignina? Não, a lignina é a base da parte vegetal, o carregamento da fitoenergia. Mas agora, Fatologia, página 8, segunda linha. Poderia nos falar sobre o poder atrativo dos megapensenos derivados dos megatrafores cognitivos e do reencontro secular com os afetos botânicos? Oitava linha. Como vincar esses futuros reencontros? O exemplo, nesse caso dos megapensenes derivados de megatrafores, o esforço que se faz aqui na Cognópolis, aqui é um exemplo clássico disso, né? Então, todo esforço de produção da enciclopédia, por exemplo, é para expor esses megapensenes e aí servir isso fixado no local, servir de atrator para consciens e consciex, né, das mais variadas origens e interesses, vamos dizer, cognitivos. E o caso do aconchego botânico, tem um verbete, inclusive, exatamente sobre isso aí, que a pessoa pode estar aprofundando, mas em torno de si, o suporte energético que a botânica propicia, né, as plantas, isso aí vai dar muito mais soltura, muito mais vigor, interatividade energética, a pessoa vai ter soltura de energias, né, vai facilitar essa soltura para ela poder vivenciar melhor o energotactismo, né, consciente. Na tecnologia, página 9, primeira linha, poderia explicar a técnica do rastreamento da forma holopensênica e a técnica do refinamento de sinaléticas específica? Isso, da forma holopensênica. Primeira coisa, a pessoa identificar traços de personalidade dela afins com ideias, momentos históricos, lugares. Então, ela vai rastrear locais e ideias que são afins ao que ela faz, o que é que ela tem, né, na personalidade dela, o histórico pessoal. E a partir daí ela vai fazer, tem lá depois a técnica da visita em loco, ela vai visitar em loco esses locais e aí investigar essa forma. Então, a investigação da forma parte dessa afinidade inicial e ela vai em loco, no lugar, ela vai percebendo, por exemplo, as diversas sinaléticas que vão ocorrer, reafirmando ou não a existência de afinidade com aquele local. A tendência, se a pessoa tem forma naquele local, naquele ambiente, toda a sinalética e a energosfera dela, ela vai ter reação imediata e de vários níveis. E essa qualificação, a identificação desses vários níveis de identificação da forma pela sinalética, é que ela vai mapeando uma sinalética específica. Não é a sinalética simplesmente de identificar qual o padrão da energia, positivo ou não, mas no que diz respeito à afinidade com pessoas, com o passado daquele local, com ideias,
né, novas. Então ela vai rastreando tudo isso. Na parafatologia, página 9, quinta linha, poderia nos detalhar e exemplificar o mimo energético implantado com as energias conscienciais das consciências amparadoras? E o último item, os envolvimentos pessoais com os inferninhos grupais. Isso. Primeiro, então o mimo energético, muitas vezes as consciências, os amparadores, no interesse de chamar a atenção a pessoa para determinado rapó, isso aí pode ser, por exemplo, um livro, um objeto qualquer, um souvenir. Então, aquilo está imantado com energia para chamar a atenção, e a pessoa, ao visitar uma loja, ao visitar uma biblioteca, ela segue diretamente para aquele local e vai dar de cara com o objeto, com o livro, enfim. Aquilo vai fazer uma associação energética e vai despertar, às vezes, a memória da pessoa, ela vai dar alguma reação energética, e aí entra aquela questão da sinalética específica em relação àquele objeto, que ele representa, o que é que tem a ver com o passado dela. A questão do inferninho grupal diz respeito à questão de porão consciencial, né? Então aí, onde que a pessoa alimenta ainda relações com o porão consciencial dela. Então a tendência, a existência desses afins vai mostrar a conexão com esses inferninhos aí. E todo grupo, ele se estabelece a partir de afinidade mútua, né, que é um tactismo patológico. Polinomiologia, página 9. Como manter o timing perfeito do polinômio no nosso dia a dia? E de que modo otimizá-lo? Por exemplo, o esforço que a gente faz aqui, ou qualquer pessoa que vá ter interesse do autodomínio energético. Então, a pessoa tem que estar o máximo possível livre de interconexões mais patológicas. Então, ela tendo mais autoconsciência, centragem naquilo que ela quer fazer, ela tem clareza de megafoco. Então, a tendência dela é se acoplar com situações que vão favorecer aquele interesse positivo dela. Então, esse é o esforço, por exemplo, que se faz tanto em relação à desperticidade, né? Então, a desperticidade caminha por aí. A pessoa está no lugar certo, no momento adequado, fazendo a atitude correta, porque ela está bem acoplada. Ela não está acoplada com situações patológicas ou negativas ou ectópicas. Ela está mais centrada numa linha de trabalho. Na parafatologia, página 9, terceira linha, poderia elucidar o tactismo seriexológico derivado dos retrossomas e da paragenética? Se deixar, por exemplo, isso que a gente pode observar muito na Europa também, aqui menos que a terra mais recente, se deixar, a pessoa tende a repetir em muitos setores, por exemplo, profissional, afetivo, social. Agora há pouco mesmo teve a questão sobre sociabilidade. Se deixar, a pessoa tende a ter as mesmas reações, mesmos posicionamentos, mesmas escolhas que ela fez no passado. Isso é uma tendência do tactismo impulsivo, espontâneo, que ela não domina, ela não tem o controle, ou às vezes não quer, porque é uma condição mais cômoda, né, ficar repetindo aquilo que já foi feito no passado. Então é uma tendência forte, por isso que a gente está aqui trabalhando para melhorar a paragenética. Aí quando vem com a nova paragenética, essa paragenética deve procurar melhorar essas conexões, né? A gente trazer isso mais conscientemente, ficar mais lúcido quanto a isso. Em efeitologia, página 9, quarta linha, poderia enfatizar os efeitos holossomáticos dos reencontros seculares? Tá, e os efeitos holossomáticos, porque diz respeito, você quando encontra pessoas, objetos ou lugares ligados ao seu passado, a tendência é ter repercussões em vários níveis, por exemplo, tanto de energia quanto de afetividade ou de ideia, expansão de ideia, retração de ideias, reforço de afeto ou repressão afetiva. Tudo isso pode acontecer em questões de pouco tempo, né? Em frações de segundo você tem assimilações fortes porque a carga energética do passado ele tende a ser forte em relação ao que a gente está vivenciando aqui. Na hora que você toma um pouco mais de consciência a respeito dessa carga, né? A carga
do histórico pessoal evolutivo pessoal. Então, esses efeitos são múltiplos, né? Então, a gente tem que estar atento ao que é que vai ocorrer com a gente nessa situação. Então, daí a necessidade do trabalho com energias, né? Estabilidade de energia vai ajudar no restante. Em Crescendologia, página 9, primeira linha, poderia enaltecer o crescendo, sinalética energética, autoparapsiquismo, teleguiamento? O esforço, por exemplo, que nós fazemos aqui com todas as dinâmicas, trabalhos com energia, é justamente dar esse primeiro passo, o passo inicial, rumo a um teleguiamento, ou seja, a questão da influência extrafísica, parapsíquica, mais refinada, mais clara, mais ajustada ao trabalho extrafísico, que tende a ser o orientador dos trabalhos intrafísicos aqui. Então, primeiro, reforçar a qualidade da sinalética. Aí a pessoa desenvolve o autoparapsiquismo e a tendência, né, isso é a hipótese que a gente espera de chegar no teleguiamento, né, ou seja, num trabalho mais lúcido, mais mais par a par, mais conectado, mais mão na mão com a equipe extrafísica. Antes de conhecer a conscienciologia, tinha guias cegos. Depois disso, não os sinto mais perto de mim. Gostaria de saber se os amparadores os encaminham para fazer curso intermissivo e se eles podem agora, de uma maneira mais especializada, se tornar nossos amparadores. Olha, isso acontece sim, os amparadores fazem isso. Agora, ó, no seu caso aí, eu acho que você não deve ter muita esperança, não. Por um motivo muito simples. Você mora em Salvador, né, na Bahia. É o lugar onde tem os guias cegos mais empedernidos que tem. Né? Modo que o mais empedernido, mais insistente. Agora, gente, eu estava vendo um filme que o professor estava dando aula. Aí, depois estava tudo assentado, chegou um aluno retardatário, esse que eu chamo de retardatário, porque aqui nós temos isso demais, né? Então, ele falou uma resposta que eu achei a máxima, é melhor do que as minhas. Eu vou repetir aqui, vou falar para os próximos anos. Uma vez só. Prefiro a pontualidade às desculpas. Essa é terrível dele. Agora, o melhor da história. Era um padre que estava dando aula de exorcismo católico. Esse é bom. Foi a melhor coisa que eu achei do filme. Prefiro a pontualidade às desculpas. O cara calou na hora, não foi falar nada. Não adianta falar, né? Depois dessa. Então aqui é a mesma coisa. Não, ela mandou para o escambau. É aquilo do Mário, né? Prefiro a pontualidade às desculpas. Desculpa, hein? Isso aí vai ficar para o resto da minha vida e vai servir para sempre. Não vou falar mais, né? Porque eu não sei, né, o que é que você faz. Olha isso. Desculpa e desculpa. Agora, se a pessoa, se aqui tivesse uma campainha, tom, pronto, fecha as portas todas e não entra mais ninguém. Como é que não seria? Ia criar um problemão. Nós temos que ir com calma. Agora, tem uma coisa aqui que o povo tem razão. As nossas aulas são de 2 horas, em parte nenhuma é assim. Quase sempre é 45 minutos, 50 minutos, não é isso? 1 hora. Agora, 2 horas. A aula todo dia, isso não tem parte nenhuma. Na sua escola tem isso? Não, até sábado. Na sua escola tem? Quem é que dá mais aula aí? Tem? Algum lugar? Não tem, é só aqui. Então, a gente tem que dar desculpa. Há um atenuante muito forte aí para todo mundo que chega mais tarde e tal. Tá certo? Justiça é justiça, de um lado e do outro. O Roberto, aqui na parafatologia, a página, a linha 4, depois segue na 5, os pseudópodos atratores da forma holopensênica multissecular. Se alguém nunca viu, seria bom ver, hoje com a internet é fácil. Vejam como é que a ameba engloba um fragmento de alimento, como é que ela faz para englobar um fragmento de alimento. Aquilo lá são os pseudópodos que vão envolvendo de um lado, de outro. Essa sensação foi uma associação que eu fiz justamente em contato com um lugar que
ficou evidente relação com forma holopensênica. Então, a tendência é essa, é o envolvimento energético de todos os lados que vai te envolvendo e vai te trazendo para o centro das circunstâncias daquela visita, daquela situação que você se encontra. Então, a associação é essa. O pseudópodo, vejam como é que funciona lá a ameba, englobando a partícula. Eu vi no dicionário, é um ser unicelular, que a ameba, não sei se é só ameba, mas... Mas você tem que ver a imagem, para a pessoa fixar bem, veja a imagem que isso é algo flexível, né? Ela é flexível, é móvel, e ela vai envolvendo aquele fragmento, no caso seria com sim, então a forma envolve a com sim, e aí ela vai tendo as percepções ampliadas em virtude daquela relação direta com as energias que gravitam naquele local, onde ela tem a forma holopensênica. Ela já é um ser atrator. A pessoa, isso. Ela que vai envolver. A consi, no caso, seria envolvida. A forma holopensênica é envolvente. Agora, aqui também na fatologia, a primeira linha aqui, a eletroafinidade e a quimioafinidade. Está em sequência aqui. Sim, eletroafinidade é, por exemplo, a questão dos elétrons, né? Então, boa parte das relações em termos de matéria, por exemplo, o agrupamento aqui do mármore, na tinta branca, qualquer agrupamento que você perceba, existe eletroafinidade aí. Então, esses átomos só se misturam porque tem eletroafinidade. Tá? A quimioafinidade está dentro dessa eletroafinidade, que é a compatibilidade química entre os átomos, né? A eletroafinidade em relação aos elétrons, ou seja, se tem excesso de elétrons, falta, então tem átomos que são doadores, tem átomos que são receptores. Então essa eletroafinidade aí faz esse balanceamento aí no acoplamento entre os átomos. Ok, obrigado. Aqui na parapatologia, na penúltima linha, você coloca o item os paradiagnósticos das transmigrações interplanetárias. Poderia ampliar? Para diagnóstico, aqueles grupos estão sendo transmigrados em que sentido, né? Positivo ou negativo? Então, você, pelo nível de consciência que estão sendo transmigradas, ou pelo local para onde devem ir, isso aí já mostra a afinidade entre elas. Então, há um tactismo aí. Então, ela não é transmigrada simplesmente porque o pessoal não foi com a cara delas e aí manda para outro lugar. É porque existe uma afinidade entre aquele grupo que fica incompatível com a maioria do restante. Isso é o princípio que a gente interpreta, né, do que foi escrito até hoje sobre transmigração. Então, não tem condição de ter mais convivência, né, partilhar o mesmo espaço, né, dividir as mesmas energias nesse local. Então, aquele grupo acaba sendo transmigrado. Agora, a gente também recebe visitantes, né? Então, essa recepção também mostra afinidade. Então, existe tactismo, né, no sentido lá descendente, por exemplo, no sentido de mais negativo, né, de patologia, quanto de mesmo nível e com nível melhor. Então, o tactismo é um movimento de afinização, de agrupamento. Então, a gente tem que ver sempre onde é que a gente está se agrupando. Isso mostra a nossa afinidade. Na efeitologia, o primeiro item, os efeitos dos reajustes de destino. Esse efeito aí é o seguinte: se a gente se deixar levar pelas circunstâncias da vida, ou da paragenética, enfim, ou da genética só, você tende a repetir muito questões do passado, tá? Tanto positivas ou às vezes negativas. E esse reajuste de destino é justamente no sentido da pessoa ter um upgrade, uma melhora de lucidez sobre para onde que ela está indo, qual que é o caminho que ela está seguindo. E aí tem tanto profissional, social, afetivo, tudo, todas as circunstâncias da vida dela. Então tudo tem, você está com consciência, com clareza dos caminhos, das escolhas que você faz. Se não tem muito, já mostra que há um tactismo espontâneo, ou seja, você está indo simplesmente
pela mimese, por exemplo, que é o mais comum, ou pela simples afinidade biológica, ou química, ou energética, só que é o tactismo instintual ou impulsivo. Tá? Então a gente tem que estar atento a isso, fazendo ou até provocando esses reajustes de destino. Às vezes eles não ocorrem, por exemplo, por conta de amparo extrafísico, no sentido de chamar a tua atenção. E às vezes a gente pode procurar provocar isso, esses reajustes. Na numerologia, o antepenúltimo item, o reencontro com as amizades raríssimas. Isso. O tactismo pode, quer dizer, esse reencontro já mostra que há um tactismo natural nisso. Né? De você estar reencontrando personalidades com que mais atípicas, assim, ou que você tem uma forte afinidade, né? Coisa que você não encontra normalmente. Então, isso aí, há uma tendência da gente ficar mais consciente sobre isso aí e valorizar esses encontros com amizades raríssimas, né? Passar a valorizar mais, estar mais consciente sobre isso. Roberto, Rosa, aqui na página 9, para a fatologia, quarta linha, eu gostaria que você pudesse explicar mais um pouco sobre, aliás, até começando no anterior, na linha 3, o desencadeamento dos flashes retrocognitivos superpostos em hotspots morfopensênicos e depois os pseudopos. Eu gostaria de saber como que é a fisiologia, como que se processa essa formação. Eu sei que é multissecular, como você colocou, mas gostaria de mais detalhes. Tem a ver com os ovoides? Não, né? Não vou falar. Não. Aí é forma holopensênica, ou seja, quanto mais você teve presente no lugar, trabalhou, deixou registros, escritos, obras, trabalho em círculos sociais. Então, quanto mais você teve relação em um determinado local, aquele local vai ficar mais impregnado, né? Ou seja, uma forma holopensênica mais forte. Então, o que eu estou chamando de hotspot, de forma holopensênica, são esses lugares que você trabalhou mais. Então, ao chegar naqueles locais, o desencadeamento da memória não vai ser uma lembrança, um tipo, acaba havendo superposição, sobreposição, várias lembranças de épocas distintas, diferentes, que acabam vindo à sua mente. Então, a pessoa tem que estar atenta para, se não exagerar e também não desperdiçar essas rememorações. Procurar anotar ou interpretar, deixar gravado, que às vezes isso aí pode ser útil na sua recuperação de lucidez, né? Então, aqui, ficar atento a isso. O pseudópodo, que eu tinha comentado com a Linda, é o envolvimento que a forma holopensênica tende a fazer com você. Então, ficar atento para não achar que, depois eu falo ali, há uma abertura de caminho maior, uma abertura extrafísica, principalmente. Então, não ficar muito entusiasmado com isso. Manter um posicionamento investigativo, manter um posicionamento criterioso e crítico sobre as circunstâncias que estão ocorrendo. Que a tendência nossa, assim, se você se deixar levar por essas energias da forma, se exaltar tudo isso, você acaba diminuindo a lucidez, porque é coisa do passado que você está evocando. Então, assim, interessante é ter isso, mas manter um posicionamento de avaliação crítica. E aí a gente tende a crescer no sentido de interpretação dessas informações. Que a coisa toda, gente, qual que é o principal? Informação que a energia traz para a gente crescer de alguma forma, que é a autoevolução. O resto é secundário. Saber, assim, claro, tudo vai ajudar, saber o que é que você foi, o que é que você fez, tal, isso tudo vai ajudar, mas interessante é ter a informação para você incorporar ao presente e aí desenvolver, dar algum passo adiante na sua realidade atual. Então, essa forma ela é coletiva, é como a egrégora, né? Nesse sentido? Por mais que seja coisa pessoal que você fez, uma forma, ela tem relação com outras pessoas, com a época, o zeitgeist do passado.
Então, tudo isso vem junto aí. Tem outros, sempre tem mais gente interrelacionada, né? E principalmente, nesse caso aí, com o CIEX, tem relação. Então, obrigada, viu? Roberto, aqui na página 9, na parafatologia, na segunda linha você coloca os reencontros extrafísicos simbólicos. O que é exatamente isso? Às vezes, por exemplo, você vai ter... Tem dejaísmo, tem a projeção, mesmo com determinada pessoa, um ambiente, um local, mas aquilo lá, não que tenha algo, aquele local ou a pessoa, né, não tenha uma relação tão profunda ou direta, mas aquilo lá vai representar uma conexão com determinado holopensene ou determinada circunstância, né, do passado, desencadear determinada lembrança. Então, às vezes, você acha não ficar atento à personalidade, à pessoa, ou local, mas sim aquela história da mensagem, qual que é o conteúdo da mensagem. Então, isso é mais nesse sentido aí. Então, às vezes, a gente tem encontro nessa pesquisa, assim, se você deixar levar, né, pelas energias da forma holopensênica, a evocação do passado, você acaba tendo esses reencontros, e aqui mesmo até no físico, na dimensão física. Você tem esses reencontros, mas às vezes eles são simplesmente simbólicos. Então não era o foco, não era encontrar exatamente aquela pessoa, mas o que ela representa, o que ela pode representar em termos de holopensene, de ideia. Às vezes ela está ali naquele momento representando uma determinada ideia, ou seja, relativa ao passado, coisa que você trabalhou, entendeu? Então é a figura, a contribuição daquela pessoa, daquela visita que você fez, mas tem que ver o que está por trás disso, né? Então, é aquela coisa simbólica ali. Então, você não se iludir com aquela, ou não ficar encasquetado ali, intrigado com a presença daquela personalidade, mas sim do contexto de informação, o que ela trabalha, o que tem a ver aquele ambiente. Então, você questionar isso aí, que aí você refina a informação da sua pesquisa, né? Eu chamo a atenção para vocês verem aí na taxologia que o Roberto faz uma análise com detalhes das 7 energias que nós falamos que tem aqui no CIEC, a coisa toda, e mais alguma outra, ainda nuances da situação. As 7 estão aí. Aeroenergia, bioenergia, zooenergia, fitoenergia, geoenergia, cosmoenergia e, acho que eu não falei, hidroenergia. São 7. Aqui você está falando de uma parte de atração, de afinidade, né? Coisas que a gente se afiniza e se aproxima às vezes, né? E, por exemplo, como é que você vê, assim, por exemplo, se a gente teve coisas que já não fazem mais parte da nossa realidade, mas a gente tem alguma afinidade, mas já não constrói mais nada, já não ajuda em nada. Como é que a gente vai refinando isso para saber, bom, isso aqui eu tenho uma afinidade, mas esse tipo assim, tem uma atração por tal coisa, tal elemento, tal linha de conhecimento, qualquer coisa, mas isso aqui já não ajuda em nada. Então, como é que a gente vai refinando para ir deixar isso mais assim, atilado, para a gente ficar mais atilado para isso logo no começo, ao invés de entrar e se perceber quando já está mais envolvido. Já se envolveu demais. Isso. Bom, com base na minha pouca experiência aí, mas chamaria a atenção para o seguinte, questão do megafoco, que a gente falou, e outra coisa, a princípio tudo vai valer a pena, tudo que é informação ou experiência que a gente já teve, a gente pode extrair alguma aprendizagem. Então é ver se aquilo, mesmo sendo do passado, sendo elementar, se aquilo se ajusta ao megafoco de agora. Então essa clareza do megafoco que a gente procurar ter, isso faz a diferença. Isso, para mim, acho que é o que faz mais a diferença. Que aí você vai convergindo, você sabe para onde convergir.
Então, não interessa se a informação é pouca, pequena, sutil, grandiosa, ou seja lá o que for, você vai dar valor de acordo com o megafoco. Que aí se ajusta, então não desprezar, não desperdiçar. Que aí você vai ficar com a consciência tranquila, não? Entende? Porque cada um tem um histórico, tem a riqueza do histórico pessoal de cada um, é ela que vai ter que descobrir. E existe uma riqueza, não tem essa de, eu sou mais, eu sou menos que o outro. O nível que a gente está trabalhando, não existe isso assim. Então, todo mundo tem a sua riqueza. Agora, extrair isso e ajustar o megafoco, esse referencial, esse exercício é que eu acho que a gente está procurando treinar aqui, pelo menos nessa vida aqui, a gente está se esforçando para isso. Seria então o megafoco, seria o ponteiro norteador. Isso aí qual que é? Então, eu já estou com isso claro, então tem que ver, converge ou não converge? Agora isso acrescenta ou não? Porque a gente sempre, no nível que a gente está trabalhando, sempre tem... a gente está trabalhando com informação, um bloco de informação só. A gente, hoje em dia, trabalha com múltiplas informações. Isso é impossível. Por mais eletronáutica até que a pessoa seja, hoje em dia, ela é multifacetada, ela acaba sendo polivalente. Porque tem eletrônica, tem a coisa do manual. Essa semana a gente está falando mesmo, né, do intelectual e do trabalho braçal. Então, essa conciliação a gente está fazendo o tempo todo. Agora, isso do nosso histórico, que a gente está trazendo e ajustando o megafoco, não, esse aqui esse megafoco. Qual que é a clareza que a gente tem dele? Então, isso aí faz a diferença. Isso que eu vejo hoje. Tem um amigo que possui a dragona parapsíquica da maneira que é descrita. Ele é super assistencial e possui certo grau de mediunidade. Como ajudar essa pessoa a compreender melhor o significado disso dentro da Proex dela? Olha, o melhor que você faz é o seguinte, traz esse seu amigo, vem com ele aqui, para a gente dar uma geral, fazer um banho de loja, examinar a situação. Se você tiver problema com isso, você avisa, você dá um toque para a Marta Lopes, que ela vai ver o processo da viagem de vocês. Aí seria bom ele servir de cobaia para a gente examinar isso, vai ser bom para ele. Porque se ele tiver aí o negócio do jeito que ele está falando, ele precisa de acordar. Traz aqui que a gente tem despertador para isso. Preciso de sua ajuda, já conversei com o senhor. Meu sonho é sair definitivamente da minha vida sexual, morar em Foz do Iguaçu, escrever meu livro, conhecer uma mulher de uns 30, 35 anos, casar com ela e ter meu filho. Esse homem é muito bom, conheço ele, mas é homossexual até o momento. O senhor acha isso possível se tiver ajuda de alguma maneira direta da Conscienciologia? O senhor pode me ajudar com todos os seus objetivos, principalmente sair dessa vida? Sim, eu já ajudei um monte. Agora, a gente fala isso, os homossexuais acham ruim. Eu já ajudei dezenas de homens a deixar a homossexualidade. E outra coisa, a maioria se sente muito bem depois com a paternidade e outras coisas mais. E geralmente eles são fiéis à mulher. Isso aqui é o bacana. Isso é bom. Eu já vi isso desde Uberaba, porque o movimento espírita é cheio de homossexual, né? Toda religião, né? Olha a igreja católica, como é que está. De modo que se ele, que eu puder fazer para ajudá-lo, a gente vai ajudar. Ele é bom. Ele é bom. Qual tipo ou tipos de débitos kármicos para o diretor da empresa que utiliza de sua inteligência para moldar modelos de negócio ilegais? Alguma doença mental em ressoma futura? Você quer falar alguma coisa em favor aqui, né? O negócio não é fácil, né? Isso aí. Interprisão imediata. Total. Não tem muito séria. Né? Ela precisava de acordar o homem. É o tal negócio do despertador. Você aí, você não tem um despertador aí para dar para o homem? Acorda ele. Noção nenhuma de evolução ou ética, né? Professor, ultimamente estou me sentindo extremamente desanimada e cansada. Todas essas sintomatologias podem ter correlação com os pseudópodos atratores de forma holopensênica, multissecular? Estou trabalhando bastante o pensene. Qual outra sugestão o senhor recomendaria? Não, eu acho que vendo você com essas coisas, você precisa de fazer uma viagem
para descansar, espairecer um pouco a cabeça. Você precisava disso. Eu conheço as coisas, o ideal seria isso. Você precisava de um período de fazer coisas diferentes. Escuta, eu quero dizer para vocês que nós temos novos moradores do chalé do CEG. Mas já estão prontos? Que negócio de novos moradores? Judite Souto é coordenadora de eventos do CEG, é Judite. Arlinda Alcadipani e Rosa Ramalho, voluntária do Holocico. É verdade isso? Vocês confirmam? É vero? Juliana dos Remédios, voluntária da OIC. Vocês estão vendo? São os vizinhos. É mais vizinho de vocês do que meu, mas ainda é meu também. Tá certo? Uma parte minha. Comigo tem que atravessar o rio, e vocês não precisam. Tá certo? Mas então, ó, são 3, 4 pessoas já novas aí, tá certo? É gente do CAEC. Esses aí já passaram por todos os trâmites, já escolheram os lotes e já estão liberados para construir. Então é questão agora de levantar as paredes. É só começar a levantar os tijolos. Isso aí é fácil. Isso aí não tem nada. Coisa mais séria. Então daqui a pouco a gente pode pisar, eu posso pisar no tênis do Arlindo de perto. Vai ficar mais fácil. E qualquer coisa eu xingo daqui para lá que você vai escutar, viu, Arlindo? Ô Carcamano! Como é que está aí, ó? Mas como? Italiano gosta às vezes de gritar. É turma da ópera. Pois é. Pois é. Mas vem cá. Você, de onde você é, você não vai me dizer que é do norte, que não é, não, que não cola. Pois é, você já tem novos. Welcome aboard. Novos, são os vizinhos. É um processo do passado, os afins se atraem, né? Vamos ver o que dá. Gente, quem é que está com o microfone? O Roberto está aí, eu entrego o Roberto para vocês. Aproveita o homem. Olha, só esse processo de energia, e o povo vive perguntando sobre as energias, deve ver agora seu verbete, que está falando com muito detalhe sobre as 7 energias. Isso é importante. Professor Paulo, eu queria perguntar a respeito do verbete do dicionário, Sim. de intencionologia que está... Qual é a sua intenção? Esclarecer mais a sinergismologia, Sim. autopensenização, magno interesse. O processo todo é o seguinte: quando a pessoa tem uma autopensanização com lucidez, ela sabe de que se trata, e aqui a maioria das pessoas hoje já sabe o que é pensene. É muito importante entender o pensene e a estrutura dele, os componentes dele. Agora, na hora que acontece isso, e a pessoa tem essa autoconsciência, os interesses, os propósitos, o megafoco da pessoa, a meta, o objetivo dela, fica de uma qualidade maior do que a média. Aí é que entra o magno interesse que nós estamos falando. Então, é um sinergismo, há um crescendo, uma potencialização no processo da pensenidade. Então, a intenção cresce. A partir desse sinergismo, a consciência pode começar a pensar na dispersidade, um megafoco. Na dispersidade, tem que começar a pensar nisso, tem que ter isso aqui. Agora, magno interesse, a maioria aqui eu acho que já tem alguma coisa nesse sentido. Entende? Uns menos, outros mais, mas esse magno interesse tem. Por exemplo, a mega GESCOM, a gestação consciencial, a obra-prima da pessoa. A maioria já tem interesse nisso. Interesse em defender o verbete, a maioria já tem. Interesse de vivenciar diariamente para o resto da vida a tenebres. A maioria já tem. Isso é o máximo. Então, esse magno interesse já tem muito aqui. E é um processo, então, da intenção. Então, eu pergunto, no momento que você elabora o pensene, qual foi o seu interesse real? Isso é um construto magno. Pero aí esclarece no primeiro item, autoconscienciologia, a diferença quando a consciência penseniza com autoconsciência e quando não, né? Não, tem que pensar nisso tudo. Agora, lembre-se, olha aqui, o verbete é sob intenção, mas o argumento é autopensenológico. Sim.
Por quê? Como é que você vai entender a intenção sem saindo pensando? Não dá, tem que ser dentro. Para a pessoa ver como é que funciona. Agora, ó, o primeiro tópico aí, ó, essa primeira divisão, a autoconscienciologia, eu estou falando é sobre a propositologia. Que é o propósito, é o interesse, a meta. A meta. É o goal. O que é que a pessoa pensa? O objetivo. Isso aí é importante. Está claro? Claro, claro. Obrigada. Professor. Roberto, queria perguntar a respeito da interaciologia, o item organização das ações das consciências para a organização das ações das consciências. Isso, a questão da auto-organização pessoal. Então, quanto mais a gente vai tendo planejamento daquilo que a gente vai fazer, interesse, que a gente estava comentando sobre megafoco. Então, ter organização convergente para você atingir aquele megafoco. Quando você tem uma pesquisa, quando você tem uma tarefa a realizar, né, você está objetivando um determinado foco. A própria ProEx tem um determinado foco. Então, se você converge suas ações, né, se você se organiza para aquilo, vai facilitar para a organização das consciências. Então, esse casamento, essa interconexão, então, a própria TENEPS, por exemplo, ela vai representar, tem uma representação forte nisso aí. A TENEPS fundamental nessa aproximação, nesse casamento aí. Então, vai ficar tudo potencializado. Quando eu li o item, lembrei das proezes grupais, por exemplo. O trabalho que tem que ser feito pela própria consciência intrafísica projetada, além disso, do grupo, né? No trabalho o contexto, trabalhar sobre um contexto em relação à tarefa a realizar. Eu pensei nisso justamente por isso. É a nossa parte dentro do contexto, né? Então, qual que é a nossa parte que a gente está fazendo? A gente está se preocupando com isso? Está fazendo de modo organizado? A gente se organizando, a gente vai facilitar o trabalho dos outros. Nesse caso aí, os outros, Consciex principalmente, né? Que está na equipe de amparo, equipe extrafísica, enfim. Obrigada. Professor Valdo, queria fazer uma pergunta para o senhor como dentista, e na questão da paragenética. Quando uma pessoa nasce na família com uma defasagem no mandíbula, ou com os dentes, vamos dizer, tortos, né? E na família não tem outro caso daquele, isso evidencia uma questão de paragenética, não é? Não. Às vezes pode ser um acidente de parto. Mas pode ser paragenética. Pode, mas agora também pode ser um acidente de parto. Porque o que acontece é o seguinte, que o dentista também diz que a pessoa precisa colocar o aparelho para colocar a mandíbula no lugar, mas que os dentes, se ela não continuar usando com o tempo, eles voltam a entortar de novo. Volta. Isso é uma questão de paragenética também ou não? Que é a tendência... Não, é questão genética. Genética. É genética. O processo todo aí é esse. Agora, ó, essas coisas tem que examinar. Quando a pessoa, o caso é muito insólito, solitário, só aquele caso na família, quase sempre é acidente de parto. Alguma coisa nesse sentido. Você não pensou nisso, pensa nisso. Mas mesmo sendo cesariana? Hein? Mesmo sendo cesariana? Sendo o quê? Mesmo que seja cesariana, a pessoa nasceu de cesariana, não teve acidente. Escuta, cesariana é na hora que a pessoa nasce só. Mas o que aconteceu durante a gestação? Ah, tá. A mãe subiu escada, carregou peso, caiu, escorregou na banana. Entendeu? Vamos devagar. Durante o processo. Então, eu estou falando acidente de parto, mas que envolve toda a gestação. O parto é só o epílogo. Mas, e os capítulos anteriores da comédia? Ou da tragicomédia? Embriologia. Biologia é fogo. Mas a tendência... Às vezes a gente esquece disso. Mas a tendência maior é ser uma paragenética, professor? Se é isolado demais, você me perdoa, mas aí ou é a paragenética ou é o acidente de gestação. Tá, eu queria entender o processo de uma maneira mais ampla. Vamos supor que seja paragenético. Olha, a pessoa vai fazer me traga a pessoa que eu vou fazer
para a semiologia nela, eu te dou ideia. Eu quero fazer uma extrapolação. Vamos supor que seja, ela faz um tratamento, ela volta à estética dela. Na próxima vida, ela vai ter esse problema de novo? Não, se o negócio foi só hoje... Consertou. Não tem nada. Era normal. Então, quer dizer, era de bom queixo, era queixuda nas outras vidas. Então, quer dizer assim... Só nessa que não deu certo. Esse, entre aspas, conserto, ele altera a paragenética também, nessa vida. Na próxima, ela já sai... Já. Agora, ó, pequenos acidentes de gestação, a maioria de nós todos temos, né? Agora, tem uns que aparecem mais ou criam mais problemas, a gente tem que examinar. Agora, quando é acidente, só para fechar... Eu, por exemplo, eu tive acidente mais do que todo mundo. Sabe, no normal, da média, muito maior, porque rachou minha cabeça, aquele negócio todo. Mas, por exemplo, meu irmão teve o mesmo acidente, mas ele sofreu mais, ele entrou na onda. Eu não entrei. Agora, só para fechar, quando é um acidente, esquece a paragenética, essa pessoa vai colocar isso na futura paragenética dela, se é um acidente, ou vai ficar só nessa vida? Não, é só aquilo. Aí fica só nessa, né? Eu já tive muitas vidas, tudo bonitinho, certinho, não tive nada. Agora, vim para chorar 11 meses, isso não é fácil. Eu levo muito em consideração os acidentes de gestação e de parto. O povo geralmente esquece isso. Quem já passou por isso sabe, que é o caso da italiana Eusapia Palladino, o caso da Allen Garrett, aquela lá da Inglaterra, lá da Escócia, com os negócios todos, que eram médiums, elas passaram por isso. Então aquilo alterou a cabeça e exaltou o processo parapsíquico. Eu tenho o mesmo problema. Por isso que eu tenho o processo de retrocognição com 3 anos de idade. Uma outra coisa, a memória minha alterou toda com isso, a mais, melhorou. Por exemplo, eu comecei a lembrar de coisa que eu estava no braço da minha mãe, nem estava andando direito. Eu, criança, falei com ela, não, isso aconteceu no dia que estava assim, assim, assim. Eu nem falava. A fixação devido ao problema da cabeça que estava doendo. Você fica ali, atilado, você está entendendo como é que é? Isso é impressionante você pensar. Então, o processo de gestação e parto se levar em consideração. Esse negócio é muito sério, gente. É uma fusão de 2 consciências pelas energias que o Roberto está estudando aí. É uma fusão. Se você quiser, pode ser uma transfusão até um certo ponto. Mas é uma fusão. Na maioria dos casos antagônicas, né, pessoal? Agora, a coisa mais difícil que tem é fazer fusão de consciência. Então, o negócio de parto e gestação, isso é uma África. É problemático demais. Olha o processo da eclâmpsia. A eclâmpsia é uma das maiores intoxicações que pode ocorrer com a personalidade humana, não tem outra. O caso do senhor ficar com o EM tanto tempo na sua fisiologia, chegou a alterar o seu corpo em alguma coisa? Pô, aí é que é o X. Quando ele foi embora, eu passei 3 dias até eles tirarem os processos dos paramicrochips, que era pulmonar, devido ao problema de falar. Era o pulmão com o processo do cardio-chakra. Eu fiquei rouco, de alteração, que não é o meu jeitão. Eu tenho alteração por causa dos 80 anos, eu tenho alteração. Minha voz não é límpida mais do jeito que era. Eu cantava quando precisava. E cantava entoado, bem articulado. Hoje eu não tenho mais essa voz. Mas agora o problema é quando ele foi embora, eu passei 3 dias sentindo o problema. Reduzi minhas atividades, fiquei mais quieto. Quando ele foi, a hora que desligaram o negócio. Entende? Tirou os plugs. Então essas coisas existem. E nos primeiros... Agora veja, no meu caso, eu já tinha, naquele processo todo, eu encontrei com ele já estudando medicina. Você está entendendo como é que é? Eu estudando medicina. Então isso foi muito importante para mim ver o processo de ginecologia, obstetrícia, problemas de gestação, os livros do Delamare, na ocasião eles davam muito valor para isso no Brasil, como é que uma criança cresce. Foi por isso que eu fiquei sabendo tudo a respeito do meu filho, quando fosse nascer, o que ia acontecer. Então, eu ficava olhando para ver, num ano, 2, 3, 4, 5, 6, 8,
se ele estava aquém, se estava igual ou se estava mais. O meu filho estava sempre a mais, sempre a mais, sempre a mais, sempre a mais. Está entendendo? Isso aí é seríssimo também, depois que nasce. O senhor teve alguma alteração física nos primeiros anos que ele foi colocado aí? O senhor não? Nos primeiros momentos, primeiro ano, segundo ano que ele foi colocado. Não, eu segui alteração? isso tudo e falei com a minha mulher antes de nós nos juntarmos. Você está entendendo? Antes de ter qualquer atitude sexual mais séria. Está entendendo? Para valer. Eu expliquei para ela tudo como é que seria o filho. Agora, o melhor da história é que ela conheceu o meu irmão antes dele morrer. Ela conheceu. Que ela ia a Uberaba, então meu irmão estava lá, uma vez ela chegou a conhecer. Eu apresentei para ela. Agora, mais tarde, ela foi a mãe dele. E outra coisa, os dois têm uma afinidade que veio do passado. Agora, eu escolhi a ela porque eu vi na retrocognição do problema dela e dele. Ele era um alemão, grandão, tórax grande, grandão, que tinha vivido com ela. Por isso que eles tinham afinidade. Ela era doidinha com o filho. Foi uma das maiores mães que eu já vi na minha vida, foi a minha mulher. Uma coisa impressionante. E a gente estava seguindo as coisas muito rígidas, né? Um negócio assim, muito ortodoxo, muito sério. O menino nunca teve babá. Nunca ficou sozinho, está sempre conosco. Agora, com isso, ele foi criado com pessoa adulta. Você sabe, uma criança que é criada com pessoa adulta é outro tipo, né? O nível muda. Agora, criou problema. Chegou na escola, ele chegava, não, nós temos que examinar se esse menino fica aqui ou não. Nós precisamos saber se ele é doido. Então, puseram uma semana, 6 professores examinando sem falar nada com ele. No fim de uma semana, eles chamaram lá, minha mulher e eu. Nós fomos lá. Aí ele falou assim, nós chegamos à conclusão, não, ele é superdotado. Ele está acima da média da turma toda da idade dele. Então, nós vamos colocá-lo para ele dirigir o departamento de ciência do colégio. Agora, eu fui falar isso para ele, depois ele começou a rir, né? Esse povo é o som de boboca, né, meu pai? Não vou fazer. Você entendeu? Então, você veja como é isso. Agora, ele estava sempre na frente, às vezes nem era superdotado, não é bem isso. Mas, biologicamente, estapeia. Se uma pessoa está biologicamente na frente, parece superdotada. Mas tem que examinar isso com calma. Agora, ele tem uma certa superdotação em matéria de psicomotricidade, elaboração de pensamento, psiquismo dele, do meu estilo, isso tudo ele tem. Então, veja bem como é que é. Agora, eu sempre examinei demais o processo pré-ressoma, a ressoma, gestação, o parto e a primeira infância. São 5 coisas que eu dei muito valor para isso. Por quê? Que é o jeito de você estudar. Por exemplo, eu queria estudar as minhas retrocognições. O meu processo, por exemplo, do Zéfiro. Os problemas dos meus amigos que eu vi no Espiritismo, várias pessoas falaram, não, esse aí é o fulano, isso aí eu sabia tudo e tinha que ficar calado, que é a personalidade consecutiva. Então, essas 5 coisas você tem que estudar na personalidade consecutiva. Então, isso foi ali, em cima. Eu estudava, comprava livros sobre isso, discutia, entende? Às vezes eu via que tinha uma conferência lá no fim do mundo, eu não podia viajar, ficava chupando o dedo. Eu desejaria ver sobre aquele assunto, mas não podia. O trabalho não deixava, os estudos, nada disso. Agora, nessa ocasião também, nós tínhamos menos movimento intelectual, universitário no Brasil. Hoje nós temos muito mais. E com a internet hoje também é muito diferente. Agora, muitas, vamos dizer, pelo menos primícias, ou princípios, ou preâmbulos do processo, de tudo isso aí eu estudei e cheguei a conclusões sérias, para eu ter essa certeza da coisa. Que é muito importante, em qualquer processo de parapsiquismo, que envolva problemas de vidas anteriores, retrovidas, que você tenha uma boa noção de tudo que diz respeito à biologia humana. É a sua parte aqui. Agora, os amparadores, eles vêm com a parte extrafísica para enriquecer o que você sabe. Mas o problema
propriamente biológico, somatológico, do soma, tem que ser nosso. É a gente, você que tem que desenvolver isso. Para diferenciar, para ver o... E outra coisa, você também saber fazer o questionamento. Senão chega lá, você está bobo, não sabe nada. Não tem nada para... Isso é horrível. Não dá. Você tem que estar na altura do processo do tema, do assunto, da pesquisa, da investigação. Você entendeu, né? Mais ou menos a situação é por aí. Vamos estudar. Agora, ó, olha bem esse verbete do Roberto, é muito sério isso. Que, na realidade, aqui, ó, o nome é energotaxia. Esse aqui é o nome técnico. Né? Não, você colocou para o povo entender, eu sei. É. Você fez uma média. Aí, Roberto, agora uma pergunta aqui, por exemplo, você tem uma que é a germinação da semente rara, por exemplo, mas e outras coisas mais, você tem como alguma comprovação experimental dessas coisas, alguns fenômenos que você põe aqui? Germinação da semente rara é um deles, né? Onde é que está essa germinação? Aí está na 1, 2, 3, 4, 5, sexta linha de baixo para cima da fatologia. Ah, tá, isso. Então, aquilo é a questão dos experimentos. Você tem que fazer os experimentos para poder ir ganhando essas comprovações. Então, por exemplo, quando acontece um caso só, você fica de olho, fica caladinho e tal. Mas na hora que acontece 1, 2, 3 casos, outra coisa, esse caso de semente rara, você distribui semente para mais de uma pessoa, você fica com um só. E aí só você lá consegue desenvolver aquela semente. E é planta difícil, coisa difícil de desenvolver e tal. Quando acontece 1, 2, 3 vezes isso, mais, então você vai vendo que tem alguma afinidade, às vezes não é só a afinidade com a botânica do modo geral, mas com aquelas espécies, com aquelas plantas, você tem uma afinidade maior. Então aquilo é uma relação mútua. No tactismo, a energia ela tem muito dessa questão da reciprocidade. A gente tem que estar atento a isso. Existe reciprocidade, então acontece com você, né? Está acontecendo com a planta e está acontecendo em relação a você, que é afinidade mútua aí. Então a questão é fazer os experimentos para refinar isso aí. Agora, ali em cima tem a exuberância do crescimento vegetal em torno da base física da Tenepsis ufiex. Aqui existe uma comprovação, né, da casa lá do professor Valdo, que ele já falou, que existe uma exuberância vegetal no entorno ali, né? Está bem evidente ali. Isso. Tem uma comprovação isso. E deve ter mais coisas aqui que eu não sei. Você tem que ver assim, mais pessoas que moram em casa, fazem Tenepsis e que têm afinidade com a botânica. Como é que é esse entorno da base da Tenepsis? Então tem que estar atento a isso. Tem facilidade, o crescimento vegetal é mais exuberante, isso acontece de fato. Então a gente teria que... Não tem nenhuma pesquisa nesse sentido ainda, mas isso é de observação pessoal. Mas né? é bom fazer pessoalmente essas coisas. Tá, gente, eu queria deixar registrado aqui hoje que a dos remédios mandou para nós 40 remédios, ou seja, 40 mudas e o vaso com mudas de flores e plantas fora de série, que nós vamos usar distribuindo nas diversas áreas do CEEC, não é isso? Agora, outra coisa é o seguinte, hoje tem um meu amigo, aqui um dos meus maiores amigos, mais chegado de muito tempo, que hoje está completando também aniversário, mas não são os 17 anos. São 30 anos de... adivinha o quê? 30 anos de o quê? Vocês têm uma ideia? De voluntariado na conscienciologia. Ele é um exemplo para nós todos. Então, eu queria que a gente desse umas batidas para ele, que é o Moacir que está ali. São 30 anos que você está me aguentando, não é isso? Não é fácil. Não é fácil.
Mas hoje é o dia exato disso aí, tá certo? Professor, aqui no dicionário de argumentos, o senhor poderia assim comentar quais seriam os fatores inibidores para que se alcançar essa condição? Assim, o que mais nos pega aqui? Da intenção? Da intenção. Tem gente que não gosta de analisar o que é a intenção que a pessoa tem. Esse aqui é a inibição pior que tem. A pessoa não gosta de considerar isso. Ela quer fazer aquilo e não quer pensar, porque ela não quer ter autoculpa. Entende? Então é um processo totalmente de autocorrupção. Esse aqui é o fator pior que tem. Que Ou seja, ela prefere ficar no automatismo do que repensar, buscar... Ela é consciente. Nós não somos mais gato nem cachorro. A gente já pensa, a gente sabe tudo o que a gente está fazendo. Todo mundo tem intenção, sabe muito bem o que é. A maioria, gente, tem mais de 51% de consciencialidade daquilo que faz. Sim. Vamos pensar nisso, nesse nível nosso. Não tem nada. Se a pessoa esconde, ela está cobertando alguma coisa. Ela não quer pensar naquilo para não ter autoculpa, para aquilo não pesar na consciência dela. Então, ela foge do processo de analisar a qualidade, a qualificação da intenção. Ela não quer saber disso. Então, no caso, seria uma anticosmoética, né? Mas é isso que eu estou falando, presta atenção, é corrupção da braba, autoassédio. O pior é o autoassédio. A pessoa está pensando que ela está sendo boazinha consigo mesma, não está. Ela está sendo péssima consigo mesma. É aí que entra o problema da intenção mais sério. Agora, a coisa mais séria é o monoideísmo específico quanto à evolução consciencial. Porque cedo ou tarde nós temos que ter essa ideia fixa sobre a evolução. Aqui, a maioria, devido ao processo nosso de bater na mesma tecla de evolução, não tem um dia aqui no tertuliário, na tertúlia, que a gente não fala em evolução. A maioria de todos os temas faz uma confluência para a evolução consciencial. A convergência, ela é natural, não tem jeito de fugir disso. Então é muito importante isso que eu chamo monoideísmo específico quanto à evolução consciencial. Olha lá que está na argumentação, que é a base do processo aqui dentro. Agora, a tarefa do esclarecimento é essa que a gente procura dar exemplo nas coisas, tudo que nós fazemos aqui. Agora, uma coisa séria aqui, na complementação, eu falo o seguinte: o estado interesse de fixação do interesse pesquisístico objetiva a interassistencialidade da TARES. Agora, ele pode fazer uma abrangência na condição íntima da consciência em muitas manifestações. Então, eu digo, na vigília física ordinária, nos solilóquios. Solilóquios é a pessoa que pensa por si mesma, é a introspecção, é a ideia mental, entende? A palavra mental que está na cabeça da pessoa, que é o show solo dela consigo mesma, como é que ela pensa na reflexão. Agora, o onirismo, sonhos e devaneios, e nas projeções conscienciais lúcidas. Aqui, nós temos as 4 coisas mais sérias sobre esse caso. Agora, outra coisa séria é que, no fim, o referido estado conduz a consciência ou uma mulher mais depressa à conquista dos estágios avançados dos autoesforços quanto à evolução. Então, aí vem complexo, autofiex, autospersidade e semiconsciexualidade. Isso aí é o futuro imediato de todo mundo aqui. Vocês têm que começar a pensar nisso. Isso é importantíssimo. Então, tem 4 coisas lá, tem 4 coisas aqui. Tudo é importante. Esse finzinho aqui, é uma das coisas mais sérias que estou falando nessa página. Então, resumindo, isso aqui quer dizer que a hora que a gente sai do autoassédio, a gente chega na desperticidade, é que começa a ter uma intenção de fato explícita, né? Não, e outra coisa, acabou. Você vai começar a pensar naquilo dia e noite. Por isso que eu chamo de monoideísmo. Esse monoideísmo, ele é positivo. Sim. É monoideísmo específico quanto à evolução consciencial. Agora, veja, eu comecei a pensar nisso muito cedo, que eu já falei aqui para vocês, que aos 14 anos, o povo estava querendo me aliciar para uma opção de coisa da idade, da adolescência, e vem a consciência e fala para mim, isso não é para você.
Pronto, aquilo mudou minha vida. Aquilo foi antes disso, depois daquilo. Melhorou tudo. Meu jeito de ser. Então eu soube dar o ônus do não, dar o conta para os meus amigos, entende? E as minhas amigas também, porque tinha homem e mulher nessa história. Então cortar aquilo, porque eu precisava de... Quer dizer, eu estava internado, eu estava num campo de concentração intelectual. Porque a hora que eu fui para o internato durou apenas 2 anos e meio. E acabou. Quando acabou, eu fui o único do internato que continuou lá. O internato nunca mais acabou para mim, eu fiquei lá 14 anos. Agora, quem estava no internato, que eram 36 pessoas, 35, comigo 36, ficou lá só 2 anos e meio. Foi 1945, 46 e o primeiro semestre, 47. Aí fechou o internato. E eu continuei lá. Agora, ali eu estava internado. Entende? Eu estava numa prisão. Morava lá. Barulho da sineta para começar a aula, para acabar a aula. Aquilo era o dia inteiro. Agora, eu já estava acostumado com isso, porque na minha infância em Monte Carmelo, eu vivi perto de uma marcenaria. Então, a marcenaria tinha aquele negócio... Isso era toda hora. A madeira sendo cortada. E outra coisa, tinha madeira pequena, madeira grande, madeira grossa, madeira de todo jeito. A marcenaria era tão grande que pegava de uma rua até a outra, atravessava o quarteirão inteiro. Era maior que havia na área toda. Então eu via aquilo dia e noite, mas principalmente era mais até a tarde. E no início, na noitinha, que eles trabalhavam muito. Agora, o que era engraçado é, a serra que faz mais barulho não é a serra grande, que serra tronco desse tamanho, não. É aquela pequenininha que faz assim, ó. Pelo menos na época da minha infância, era, hoje eu não sei como é que é, mas é uma que parece uma fita. Aquela é terrível. Aquilo vai aumentando. Então eu estava acostumado com barulho. A minha infância toda teve muito barulho. Lá eram as serras, em Uberaba era a sineta. A sineta. Agora, a sineta acabava às vezes 11h30 da noite, era a última que havia. E começava às 7 da manhã. Das 7 horas até às 11h30 tinha sineta o dia inteiro. E outra coisa, com o passar do tempo eu pensei que aquilo fosse melhorar, não, piorou tudo. Por quê? Aumentaram os cursos no educandário. Depois se transformou na universidade, né? Mas aquele monte de curso. Então tinha aula o dia inteiro, tinha aula em fim de semana, às vezes tinha aula até nos domingos. Como é que faz? Aula prática. Outra coisa, nessa ocasião, eu não sei se tem hoje, mas o curso secundário, ele tinha, por exemplo, aulas de trabalho manuais. Então a gente aprendia a fazer cinto, a costurar, uma opção de coisa, todo mundo, homem e mulher. Isso fazia parte dos negócios. Outra coisa que havia pré-militar. Você era obrigado a participar de marcha, tudo. Tinha as preleções de civismo sobre o processo cívico da pessoa, porque foi depois da guerra. O Brasil tinha muito disso, hoje não tem mais isso. Agora, trabalho manual, vocês acham que ainda tem? Eu não sei, no curso secundário tem? Não tem mais não, né? Isso havia também. Eles explicavam muito. Eu aprendi a fazer cinto. Eu fiz um cinto todo trançado, sabe? Agora, de macho, né? Eu queria mostrar o negócio que foi feito. Professor, mais uma coisa. Quando o senhor falou aqui, isso não é para mim, isso é o ônus do não, né? É. Como que o senhor mediou essa situação com as pessoas? A primeira coisa, eu fiquei mais calado, cortei um pouco as minhas relações sociais, especifiquei muitas pessoas que me entendiam mais. Agora, eu queria deixar algumas, mas não tinha jeito, que elas eram apegadas comigo, principalmente devido aos processos de estudo, coisa nesse sentido. Então, isso aí eu sempre tinha contato. Agora, eles viam que eu era uma pessoa ocupada e que gostava muito de ler, muito de pesquisar, muito de debater, de estudar e tal. Então, isso também atraía o povo. Foi assim que eu tive o contato no primeiro ano, eu tinha 12 para 13 anos, com a IEC. Entendeu? Teve várias pessoas que eu lembro bem delas, direitinho. Agora, tudo isso me ajudou demais.
Eu vou te contar, com o passar do tempo, eu me acostumei com aquilo. Quando eu saí de lá, é por isso que eu acho que me deu o infarto do miocárdio. Eu comecei a trabalhar demais para fazer assistência aos outros, porque eu não estava mais dentro daquele, vamos dizer, circo. Você está entendendo? Circo da Fórmula 1. Aquilo era pior do que o circo da Fórmula 1. Aquele monte de universidade, o processo todo, aquele monte de gente. E eu lá dentro da administração. E outra coisa séria. Quando foi fundada a faculdade, quer dizer, mais ou menos 7 anos, eu comecei também a trabalhar na Faculdade de Medicina. Então, eu era secretário da Faculdade de Odontologia, num lugar, num quarteirão, e era funcionário da Faculdade de Medicina. Eu quis sair, eles não deixaram. Eu tinha que continuar. Agora, o melhor da história, eu recebi dos 2 lugares, eu tinha 2 empregos. Outra coisa, esses cursos todos que eu fiz, eu não paguei nada. Eu tinha livre trânsito, que eu ajudei as faculdades, a fundar as faculdades. Você está entendendo? Então, estudo. Agora, tudo que eu vejo é o seguinte, se você tem tendência para determinada coisa, e você se sai bem naquilo, é bom tirar proveito social disso. Foi o que eu fiz. Eu tirei o proveito social. O entendimento com o povo, o ambiente que eu criei. Isso me ajudou demais. Professor. Agora, se deixasse por minha conta, eu estaria sempre comprando livro, estudando o dia inteiro, mas não dava, né? Agora, você sabe que eu dava uns golpes de vez em quando, né? Eu tinha a chave de tudo quanto era laboratório, as faculdades, todo lado. Eu sabia tudo, como entrar, que hora, que isso. Como eu morava lá, o que eu fazia? Conforme a situação, às vezes tinha um livro que eu queria ler e precisava de ler aquilo com calma. Eu achava. Então, o que eu fazia? Entrava dentro de um desses anfiteatros que eu tinha a chave, que não ia usar tão cedo, porque eu conhecia todos os horários, trancava o anfiteatro comigo lá dentro. E eu lia o negócio quietinho lá, ninguém via nada. De vez em quando eu tinha que dar um golpe. Aí eles perguntavam, o que houve com você? Eu falei, não, eu tive que ir ao correio, tive umas coisas para fazer. Pronto. Era um jeito, tinha que dar uns golpes. Porque por todo lado que a gente aparecia, tinha gente atrás da gente. Eles me tiravam das aulas que eu estava assistindo para ver alguma coisa da administração. Isso era o ano inteiro. Entende? De modo que a vida que nós temos aqui hoje é uma bênção. Eu passo horas sem ninguém, só com as consciências, para poder trabalhar. Isso é o máximo. Obrigada, professor. Professor, aqui, no D. Esse contato que você teve com a IEC, ele foi breve, né? Foi só o primeiro semestre de 1945. Foi de fevereiro a maio, mais ou menos. É. Quais seriam os aportes que você pode identificar que você teve a partir desse breve contato com ele, se houve, quais são as consequências? A coisa mais estranha foi o seguinte, era o contato, o rapport dele comigo. Ele tinha uma coisa comigo, você está entendendo como é que é? Então aquilo me chamou a atenção. Por que esse rapaz tem isso comigo? Entendeu? Agora veja, era uma condição tão assim diferente. Então eu procurava fazer tudo mais ou menos dentro daquilo que eu tinha. Então eu falei assim, ó, na minha terra eu sou muito amigo do Adão. O Adão é filho de um cara que é sírio, lá em Monte Carmelo. Então, para mostrar para ele que ele era muito assim, dentro do, você está entendendo, do ambiente árabe. Ele era lá da rua São Benedito, do Alto São Benedito, que a maioria deles eram comerciantes, tudo árabe. Mas você chegou a ter projeções depois com ele, né? Outras coisas, com a IEC e tal. Não foi nada disso. Não? Ele estava lá no primeiro semestre. No segundo semestre eu procurei, mas cadê o IEC? Eu falei assim, não, ele foi embora, a família mudou de Uberaba. Nunca mais eu tive notícia. Agora, passam-se os anos, eu saio de Uberaba, muito tempo depois, estou no Rio, quando eu estou fazendo as minhas projeções, quando eu noto que tem aquela força assim, que está me chamando com a coisa, eu vejo que é um aparador. Eu deixo o negócio seguir. Daí a pouco eu chego no lugar, tinha lá uma instituição extrafísica, uma Comunex e tal, e eu vou entrando.
A hora que eu entro, estou muito lúcido, bem consciente, aquela coisa toda. Quando eu olho assim, ó, tinha uma espécie de um pavilhão com lugar lá que eles estavam estudando. E outra coisa, o povo tudo muito compenetrado, tudo sério, como se estivesse fazendo uma pesquisa. Aí eu olho, examino bem, vejo assim o cara que estava falando para aquele povo todo lá, aquele conjunto. Eu falei assim, gente, eu conheço esse cara. Aí comecei a pensar quem era. Aí veio, não, é o Hayek. Aí eu chego para ele e falei assim, mas vem cá, Hayek, você está fora do corpo com essa lucidez toda? Eu falei assim, não, Val, eu morri há muito tempo. Ah, é? Foi eu te puxei lá para você ver aqui as coisas, como é, o que nós estamos fazendo. Você dá uma olhadela aqui, depois você vai lá fora e vê uma daquelas árvores. Aí você pega um dos galhos da árvore. Pode ser um galho da própria árvore, se você